Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui no nosso Jornal de Esporte de domingo. Vamos acompanhar muitas e muitas notícias. Nesse domingo maravilhoso, vamos falar de rodada do Brasileirão, notícia do dia, campeão, temos campeão estadual aí. Tudo isso aqui no nosso Jornal Esporte de domingo, comigo, o Carlos do Futebol, né? Vamos acompanhar aí, né, que tivemos aí o novo treinador já anunciado no Cabuloso, Arthur Jorge, ex-Botafogo, foi anunciado hoje no Cruzeiro, né, e vai estrear contra a equipe do Vitória, né? Vamos falar agora também de campeão estadual, né? A equipe do Nacional do Amazonas foi campeão amazonense, né? Foi campeão aí, falta apenas 5 estados aí para completar todos os campeões pelo campeão estadual do Brasil todo, né? Falta 5 aí. Vamos falar agora da FERJ, Série A2 do Campeonato Carioca, começa no dia 18 de abril, manterá regulamento e terá premiação para os clubes, hein? Série A2 terá premiação aí, né? E continuar aí, vai começar a partir do dia 18 de abril, mês que vem. Continuando ainda do Rio de Janeiro, né? Vamos falar da prefeitura, né? Os outros devem estar pensando assim, mas você não fala de futebol. Mas é sobre futebol, tá? Segundo o jornal o Globo, né? Foi dito aí, o novo prefeito do Rio promete avançar com reforma de São Januário e garante o terreno do Flamengo, terreno do gasômetro aí. Na verdade, o novo prefeito que eu quis dizer, né, era o Eduardo Paes. Agora é o Eduardo e outro negócio lá, não é mais o Eduardo Paes. É Eduardo aí Ravirelli, se eu não estiver enganado, né? Eduardo Paes, que vai assumir aí como governador, vai agora se candidatar como governador do Rio de Janeiro, então não vai ser mais o prefeito do Rio de Janeiro. Então, segundo o Eduardo Ravirelli, vai fazer isso aí nos estádios, vai fazer no estádio do Vasco e no gasômetro aí, o futuro estádio do Flamengo. Vamos falar agora também de demissão no Botafogo, mesmo com a vitória de 2-1 sobre o Bragantino. Alzheimer foi demitido aí no Botafogo, né? Só tinha ganhado dois jogos aí com o Botafogo, né? E infelizmente aí foi demitido do Botafogo. Na verdade, para a torcida do Botafogo foi infelizmente aí, né? Vamos falar aí agora de Palmeiras, que a Nubank negocia com nome de Ringdes do Allianz Parque, né? Nami Ringdes do Allianz Parque, né? É um nome difícil de falar aí, né? Em nome de Jesus, um dia conseguia falar inglês aí, se Deus quiser, né? E conseguir falar melhor aí. Mas é isso aí, a Nubank tá tentando negociar com o nome aí, né? Vamos falar agora também de Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Temos jogos aí que já terminaram, falta apenas um jogo para terminar a rodada, mas vamos falar do resto do jogo e amanhã ao último jogo entre Corinthians e Flamengo. Eu termino de falar amanhã, né? Vamos falar da rodada aí, só vai faltar um jogo apenas. Jogo de Brasileirão, e já vai se inscrevendo no nosso canal que eu palpitei aí, palpitei jogo aí, hein? Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, palpitei o jogo entre Bahia, né? Bahia não, jogo entre Vasco, né? E se eu não estiver enganado, peraí. Na verdade, até o momento foi só o jogo entre. Foi o jogo entre. Não, na verdade foi só o jogo entre Bahia. Bahia não. O jogo entre Vasco e Grêmio, né? Foi 2-1 e o palpite mesmo. Quem quiser olhar o vídeo de sexta-feira no jornal Futebol da Noite, né? Vai saber do que eu estou falando. Né, eu palpitei aí, mas vamos falar da 8ª rodada, todos os jogos. Aí só vai faltar apenas um jogo e eu vou continuar amanhã. Vou falar aí dos jogos de sábado novamente. Bragantino e Botafogo. O jogo foi 2-1 para o Botafogo, mas Alzheimer
saiu aí do Botafogo. E o Botafogo está buscando aí, livre no mercado até o momento. Temos aí João Pablo Vojvoda, temos aí também Felipe Luiz, mas eu acho que é impossível o Felipe Luiz ir pro Botafogo aí, rival, né? Então, né? Mas não dá para confiar em treinador hoje em dia, né? Eu acredito aí que tem também tem muitos treinadores, tem João Pablo Vojvoda, tem aí Felipe Luiz, tem, deixa eu ver aqui, Fernando Diniz, tem Hernan Crespo, deixa eu ver, eu tô olhando aqui cada clube, penso cada treinador que foi demitido, né? E tem muitos e muitos aí, né, que pode ser contratado, estão livres no mercado. Vamos falar aí, esquecer desses papos, vamos agora falar da 8ª rodada do Brasileiro. Fluminense e Atlético Mineiro, o jogo foi 1-0 para o Fluminense, com gol de Castilho no Maracanã, e garantiu a vitória para o Fluminense. O Fluminense era o mandante do jogo. O jogo entre Bragantino e Botafogo foi no Cinzeiro Souza de Marques. E o Bragantino era o mandante, onde o Botafogo ganhou de 2-1. São Paulo e Palmeiras no Choque Rei foi 1-0 para o Palmeiras, onde o Palmeiras aí ganhou com o gol de John Arias, garantiu a vitória no clássico Choque Rei. Vasco da Gama e Grêmio, o jogo aí onde o Vasco da Gama ganhou de 2-1, ganhou de 2-1 do Grêmio, garantiu a vitória com o gol de Thiago Henrique Mendes Ribeiro, né, que é o gol de Thiago Mendes, que garantiu a vitória aí para o Vasco, né? E Carlos Vinícius marcou no jogo pro Grêmio aí, mas infelizmente o Grêmio não conseguiu vencer. E o Vasco ganhou de 2-1, palpitei o jogo aí, hein? Vamos falar agora também do clássico Atletiba, né? O jogo foi na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, foi 2-0 para o Atlético Paranaense aí, que garantiu a vitória depois de esqueci agora quantos dias foi 1095 dias, né? Foi 1095 dias aí que o Atlético Paranaense não ganhava do Coritiba, né? Tô embaralhado aqui, né? Mas tô desenrolando aqui. Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro novamente não vence o Santos de novo, fica no 0-0 e não consegue vencer o Santos. Já são aí em torno aí de, foi o primeiro turno do Brasileirão do ano passado, segundo e o primeiro agora desse aqui, né? 3 jogos que o Cruzeiro ainda não conseguiu vencer o Santos aí novamente, né? E olha que o Santos estava na pior fase ano passado aí, tá ainda, né? Mas o time ainda conseguiu um empate aí fora de casa. Um empate importante aí, foi com a estreia de Cuca, né? E garantiu o empate. Remo e Bahia, o jogo foi no Mangueirão. Lembrando que o jogo entre Cruzeiro e Santos foi no Mineirão. Remo e Bahia no Mangueirão. Vou repetir de novo. Remo e Bahia no Mangueirão. Jogo foi 1, 2, 3, 4 4-1 para a equipe do Remo, e garantiu sua primeira vitória aí no Brasileirão de 2026. Após 32 anos aí, o Remo volta a vencer aí no Brasileirão. Ganhou de 4-1, garantiu aí. Vitória e Mirassol, 1-0 para o Vitória. Vitória ganhou de 1-0 do Mirassol, e o Mirassol continua sem vencer o Vitória na história de todos os jogos aí. E Internacional Chapecoense, o jogo foi 2-0 para o Internacional. A Chapecoense aí não consegue jogar muito bem fora de casa, mas conseguiu um 2-0 aí. Não, na verdade o Internacional jogou dentro de casa melhor e ganhou de 2-0 e saiu da zona de rebaixamento. Corinthians e Flamengo, o jogo ainda vai terminar, né? E amanhã eu mostro a tabela do Brasileirão e todos os jogos para vocês aí. Muito boa noite a todos. Esse aqui foi o nosso Jornal Esporte Domingo. Deus abençoe sua noite e até amanhã. Hoje, dia 22 de março de 2026. Terminou aí e até amanhã. Já se inscreva no nosso canal.